E nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana e Damião irão se aliar contra Egídio. Os dois armarão um plano para provar a culpa do coronel e fazer o filhote de Pica-Pau pagar caro pelo que fez. José Inocêncio, revoltado com a sua situação, também promete se vingar do culpado. O fazendeiro, ao descobrir que foi o coronel Egídio o responsável por ter deixado ele naquela cadeira de roda, ele mandará trazer algo. É então que um caminhão chega e descarrega uma caixa. Inácia, ao ver, pergunta ao patrão: "Mas o que é que tem dentro daquela caixa que o senhor pediu para deixar lá fora?" José Inocêncio se recusa a dizer o que tem dentro e fala: "Eu não quero que ninguém abra aquela caixa. Melhor, ninguém pode sequer se aproximar dela. Fui bem claro?" Todos, ao escutar, ficam curiosos. Mas não demora muito e Egídio será surpreendido por alguém que lhe aponta uma arma. O coronel, em desespero, pede por misericórdia. É então que o filhote Pica-Pau será enganado e perceberá que caiu em uma armadilha. Dois segredos serão revelados e um corpo encontrado surpreenderá a todos. Isso tudo poderá acontecer quando Damião, ao ver Egídio saindo sozinho, ele decide seguir o patrão. O filhote de Pica-Pau irá até o túmulo de seu pai, e o jagunço de longe observa tudo. Egídio, ao se aproximar do túmulo, ele acende algumas velas, e Damião, ao ver o coronel distraído, ele aproveita para se aproximar ainda mais do filhote de Pica-Pau, e se esconde para escutar tudo o que o coronel fala. Egídio, após acender as velas, ele fala: "Eu finalmente consegui vingar o senhor pai. O Inocêncio pode até estar vivo, mas para aquele ali, a cadeira de roda é um castigo muito pior do que a própria morte." Damião, ao escutar, fala consigo mesmo: "Eu sabia que tinha sido aquele infeliz, mas eu devia de dar cabo dele agora mesmo." No entanto, o jagunço pensa bem e decide não fazer nada contra o coronel e continua observando. O filhote de Pica-Pau, olhando para o túmulo de seu pai, ele diz: "Mas o pior castigo para aquele ali ainda está por vir. Eu vou dar cabo de cada um dos filhos dele e ele vai ter que ver tudo sentado naquela cadeira de roda sem poder fazer nada." Damião fica preocupado com a intenção do coronel e, sem perder tempo, ele sai e vai até a fazenda de José Inocêncio. Já Egídio volta para sua casa. O jagunço, ao chegar na casa do fazendeiro, ele dá de cara com Inácia. E a governanta o encara e pergunta: "Eu posso saber o que você veio fazer aqui? Me diga, Damião." Damião se aproxima da empregada e fala: "Eu vim falar com o seu Zé Inocêncio. Ele por acaso tá em casa?" Inácia sente um mau pressentimento e avisa: "Tá sim, mas ele não tá querendo receber ninguém. É melhor que você se pique daqui antes de trazer problemas para ele." O jagunço insiste e fala: "Acontece que o assunto que eu tenho para tratar com ele é muito do sério e não pode esperar." Naquele momento, José Inocêncio chega na sala e, ao ver Damião, pergunta o que estava acontecendo. A governanta, ao ver o patrão, avisa: "É nada não. O Damião só veio aqui para ver como estavam as coisas, mas já tá de saída, não é mesmo, Damião?" Inocêncio encara o jagunço e pergunta se o que Inácia falou era verdade. Damião, sem pensar duas vezes, diz que não e pede para falar com o fazendeiro a sós. José Inocêncio estranha e pergunta do que se trata, mas o jagunço responde: "O assunto que eu tenho para tratar com o senhor, ninguém pode escutar."
José Inocêncio então pede para o jagunço o acompanhar até o seu escritório. Damião o segue e os dois, ao chegar no escritório, Inocêncio pergunta: Pois então me diga, qual é o assunto que você queria tratar comigo? O jagunço vai direto ao ponto e fala: Eu já tinha avisado para os teus filhos, mas agora eu tenho a certeza de que quem fez isso com o senhor foi o Coronel Egídio. José Inocêncio o encara e avisa: Eu devo admitir que também pensava isso, mas depois que o delegado falou que a arma que foi usada em mim foi a mesma usada no Coronel Egídio, eu não vejo como aquele filhote de pica-pau esteja envolvido em tudo isso. Damião, ao escutar, fica pensativo e diz: Realmente, toda essa história tá muito confusa, mas eu mesmo escutei da boca do Coronel Egídio quando ele foi até o túmulo do pai dele, o Coronel Firmino, e falou que tinha sido ele que te colocou nessa cadeira de roda. Inocêncio arregala os olhos e pergunta: Você tem certeza disso, Damião? Você ouviu mesmo o Egídio confessando tudo? O jagunço, sem pensar duas vezes, responde: Tenho sim. Eu tava escondido e ele não me viu, mas eu escutei tudo. O fazendeiro, confuso, fala: Eu não tô mais entendendo nada. Como é possível uma coisa dessa? Me explique. Damião, se aproximando ainda mais, revela: Eu acho que sei o que pode ter acontecido. Só tem uma explicação para isso tudo. José Inocêncio pede para o jagunço explicar tudo de uma vez. E Damião conta: Acontece que algum tempo atrás o Coronel Egídio deu cabo de Marçal, o seu braço direito. Na época eu não liguei os fatos, mas agora está claro o porquê ele fez isso. O fazendeiro, ao escutar, arregala os olhos e fala: Então foi isso que aconteceu com Marçal? Mas o que isso tem a ver com toda essa história? Damião pensa um pouco e explica: Eu tô achando que a pessoa que atirou em Egídio foi o próprio Marçal, e o coronel usou a sua arma para atirar no senhor. José Inocêncio, ao escutar aquilo, ele fica furioso e avisa: Então quer dizer que aquele filhote de pica-pau também é o responsável pelo que aconteceu com meu filho Venâncio? O jagunço confirma, e o fazendeiro, com sangue nos olhos, fala: Eu vou pessoalmente acabar com aquele infeliz de uma vez por todas, nem que seja a última coisa que eu faça. Damião, ao escutar, alerta: Pois eu acho melhor o senhor cuidar o mais rápido possível. Isso porque o coronel tem intenção de dar um fim nos teus filhos. José Inocêncio pensa bem e pede: Eu preciso que você me traga aqui uma pessoa. Só ela vai poder nos ajudar. Damião pergunta de quem se trata, e o coronel o pede para se aproximar e conta em voz baixa. O jagunço, ao escutar, fica surpreso, mas sem hesitar, ele fala: Pois o senhor não se preocupe, que eu vou atrás dessa pessoa agora mesmo e vou trazer ela aqui. E logo após falar isso, ele sai. Já Inocêncio, sozinho, ele pega o seu celular, faz uma ligação e diz: Eu preciso que você me mande aquela encomenda hoje mesmo, e tem que ser o mais rápido possível. Enquanto isso, Damião vai ao encontro de Mariana, e ao ver a moça, ele fala: Eu tenho um recado pra você, da parte de Inocêncio. A neta de Belarmino estranha e pergunta: Eu posso saber o que ele quer comigo? Me diga, Damião. O jagunço a encara e avisa: Isso você vai ter que perguntar a ele pessoalmente. Mariana, mesmo receosa, diz que irá junto do jagunço, e os dois, sem perder tempo, vão até a casa de José Inocêncio. Já na fazenda de Inocêncio, um caminhão chega
Inácia, ao ver o caminhão, ela sai e vê dois homens descarregando uma caixa e logo após, os dois entram no caminhão e saem logo em seguida. A governanta, achando tudo aquilo muito estranho, ela entra na casa e ao ver Inocêncio, explica tudo o que tinha acontecido. O fazendeiro, ao escutar, fala: "Você não precisa se preocupar, Inácia. Fui eu que mandei trazer aquela caixa." Inácia, curiosa, pergunta: "Mas eu posso saber o que tem dentro daquela caixa?" José Inocêncio a encara e avisa: "Pode não, Inácia. Você deixa aquela caixa ali e não toque e avise a todos de não se aproximar dela. Eu fui bem claro?" A governanta, preocupada, fala: "Eu só espero que o senhor não esteja pensando em fazer alguma besteira." O fazendeiro fica calado e Inácia continua falando e pergunta: "Isso por acaso tem alguma coisa a ver com o fato de Damião ter vindo aqui mais cedo?" José Inocêncio pede para a empregada não se preocupar e garante que ele sabe exatamente o que está fazendo. E naquele momento, Damião e Mariana chegam, e Inácia, ao ver os dois, fica preocupada ainda mais e pergunta: "E agora eu posso saber o que vocês vieram fazer aqui?" José Inocêncio imediatamente responde: "Fui eu que pedi aos dois para vir até aqui em casa. Eu preciso falar com eles em particular." Inácia se aproxima do patrão e alerta: "Eu só espero que o senhor saiba mesmo o que está fazendo para não acabar se arrependendo depois." O fazendeiro escuta tudo calado e olhando para Damião e Mariana, o fazendeiro pede para os dois seguirem ele até o escritório. Inácia, ao ver todos entrando no escritório, ela fala consigo mesma: "O que será que esses três estão armando? Seja lá o que for, algo me diz que não é boa coisa." A governanta, curiosa e preocupada, ela se aproxima do escritório e fica escutando toda a conversa. Já do lado de dentro, Mariana encara o fazendeiro e pergunta: "Pois me diga, Inocêncio, o que você quer comigo?" O fazendeiro encara a ex-mulher e diz: "Eu não te chamei aqui por nada, mas sim para pedir a tua ajuda em uma coisa que só você pode fazer." Mariana fica curiosa e pergunta do que se trata essa coisa que só ela pode fazer. José Inocêncio avisa: "Antes eu gostaria de explicar tudo o que Damião me contou." O fazendeiro começa a contar tudo, detalhe por detalhe. E a neta de Belarmino, ao escutar, arregala os olhos e fala: "Eu não acredito que foi isso que aconteceu com Marçal. Eu não posso acreditar em uma coisa dessa." Damião, ao ver a reação de Mariana, estranha e fala: "Eu não sabia que você era tão íntima assim de Marçal." Mariana pensa bem e resolve contar o seu maior segredo e diz: "Não foi o Marçal que atirou em Egídio." José Inocêncio estranha e pergunta: "E por que você tem tanta certeza disso? Me diga, Mariana." A neta de Belarmino então conta: "Porque fui eu que atirei em Egídio. Eu entrei na casa de Marçal e peguei a arma que Egídio tinha lhe dado e usei ela para atirar naquele filhote de pica-pau. E depois eu coloquei ela no mesmo lugar, em modo que Marçal não percebesse." José Inocêncio e Damião, ao escutar aquilo, arregalam os olhos e o fazendeiro fala: "Agora tudo faz sentido. Aquele filhote de pica-pau, quando descobriu que a arma usada nele foi a mesma que tinha sido usada em Venâncio, ele deve de ter pensado que foi o Marçal que atirou nele." Mariana fica mais arrasada ainda e diz: "Então eu sou a culpada pelo que aconteceu com Marçal."
Damião a encara e responde: você não precisa se culpar, até porque provavelmente aquele infeliz tinha a intenção de usar aquela arma na família Inocêncio. É então que José Inocêncio, olhando para os dois, fala: agora mais do que nunca, eu tenho a certeza de que o que eu estou planejando é a coisa certa a se fazer. O jagunço, se aproximando ainda mais, pergunta: mas qual o plano do senhor? Nos diga. José Inocêncio o encara e responde: eu preciso que você, Damião, leve uma caixa até o local que eu vou te falar. Damião pergunta de que caixa o fazendeiro estava falando e Inocêncio explica: aquela que tá lá fora. Eu mandei trazer ela especialmente para aquele filhote de pica-pau. Damião, sem pensar duas vezes, avisa que fará como o fazendeiro pediu. E ao se aproximar ainda mais, Inocêncio conta para onde ele deve levar aquela caixa. O jagunço, ao escutar ele sem perder tempo, sai, pega a caixa e vai em direção do local que José Inocêncio falou. Já Inácia, que estava ali escondida, ao ver o ex-genro saindo, ela se aproxima ainda mais da porta para continuar escutando tudo. E do lado de dentro, Mariana se aproxima do ex-marido e pergunta: que então, Inocêncio, você ainda não me disse o porquê me chamou aqui? O fazendeiro avisa que tem algo para contar do passado para ela e também algo que só ela pode fazer. Mariana, ao escutar, fica curiosa e pergunta do que se trata. José Inocêncio revela: é sobre o teu avô Belarmino. Você veio aqui atrás de resposta, não é mesmo? A moça diz que sim, e José Inocêncio fala: acontece que o coronel Belarmino foi o responsável por ter dado cabo do coronel Firmino. Mariana diz não acreditar e fala: todo mundo sabe que foi você que fez isso. O próprio Egídio sempre te culpou. José Inocêncio explica: o Egídio me culpa porque fui eu que contei pro teu avô Belarmino que o coronel Pica-Pau era o responsável por colocar a vassoura de bruxa em suas roças. E quando o coronel Belarmino soube disso, ele enterrou o pai de Egídio embaixo de cacau. A neta de Belarmino, ainda em choque ao saber daquela história, pergunta: então, você quer dizer que foi o coronel Egídio que deu cabo do meu voinho? Inocêncio pensa um pouco e fala: isso eu não posso garantir, mas é só juntar um mais um. Mariana, com sangue nos olhos, promete se vingar, e José Inocêncio, ao pedir para a moça se aproximar, ele conta todo o seu plano. A neta de Belarmino, sem pensar duas vezes, avisa: você pode deixar que eu entendi tudo o que eu tenho que fazer. E logo após falar isso, ela sai para colocar o plano de Inocêncio em ação. Já Inácia, ao ver Mariana saindo, ela entra no escritório e, ao olhar para o patrão, pergunta: mas por que o senhor fez uma coisa daquelas? José Inocêncio encara a empregada e, ao perceber que ela tinha escutado tudo, ele responde: eu só contei a verdade do que aconteceu. Inácia se aproxima e fala: mas o senhor ocultou o principal, não foi mesmo? O fazendeiro fica pensativo e responde: eu contei o que ela precisava de saber. A governanta diz: ou seja, aquilo que te convinha, não é mesmo? E logo em seguida a governanta sai, deixando o fazendeiro sozinho e pensativo. Já na casa do coronel Egídio, o filhote de Pica-Pau será surpreendido ao ver Mariana entrando em sua casa. A neta de Belarmino o encara e fala: eu preciso falar com você, e tem que ser agora. Egídio pensa um pouco e diz: pois é, então fale de uma vez,
que eu não tenho o dia todo. Mariana olha para os lados e avisa: o que eu tenho para falar com você é melhor que seja em um outro local. O filhote de pica-pau, curioso, pergunta: eu posso saber o que é esse segredo que você não pode me falar aqui? A ex-mulher de Inocêncio conta: é sobre o tiro que Inocêncio levou e a ligação disso tudo com Marçal e a arma que você deu para ele. O coronel, ao escutar, ele olha para os lados e pede para ela abaixar a voz. Mariana, com um sorriso cínico, fala: eu avisei pra você para nós irmos para um outro canto. Egídio fica pensativo e pergunta: eu posso saber o que você tá querendo com isso tudo? A neta de Belarmino mente e diz: você não se preocupe que eu não vou contar nada pra ninguém. O coronel acha tudo aquilo muito estranho e fala: mas como assim? Você veio aqui e fala tudo isso e não quer nada em troca? Mariana o encara e responde: eu nunca disse que não queria nada em troca. A neta de Belarmino, naquele momento, se aproxima do coronel e fala em voz baixa: eu preciso que você me dê uma boa quantia em troca do meu silêncio para que eu vá para bem longe daqui. O coronel finge concordar e Mariana fala para o filhote de pica-pau o local onde ela irá ficar esperando por ele. Egídio, ao ver a moça saindo, ele, sem perder tempo, pega a sua arma e prepara uma bolsa cheia de dinheiro e sai logo em seguida e vai até o local que Mariana tinha lhe dito. A neta de Belarmino chegará antes no local e encontrará a caixa que Damião tinha levado. E ao abrir, a ex-mulher de Inocêncio arregala os olhos e fala: então, era isso que o José Inocêncio mandou Damião trazer aqui, a arma do meu vô Belarmino. Mariana se apressa, pega a arma e entra no meio do mato e fica esperando pelo coronel Egídio. O filhote de pica-pau, ao chegar no local combinado, ele olha para os lados e não vê ninguém. É então que Mariana, de longe, ela pega a sua arma e, apontando para Egídio, ela se aproxima e diz: é melhor que você não tente nenhuma besteira. O coronel, ao ser surpreendido, se assusta e pergunta: mas o que significa isso, Mariana? Eu trouxe o dinheiro que você me pediu, só isso? A ex-mulher de Inocêncio, se aproximando ainda mais, vê que o coronel estava armado e pede: pois então me diga, pra que essa arma? Jogue ela pra longe, ande. Egídio, com medo, pega a sua arma e a joga para longe e diz: pronto, Mariana, agora abaixa essa arma e vamos conversar. Não vá fazer nenhuma besteira que você possa se arrepender. A neta de Belarmino, no entanto, não abaixa a arma e fala: eu vou fazer você pagar por tudo que você fez com José Inocêncio, o Marçal e também com meu vô Belarmino. O filhote pica-pau, ao escutar, fica sem entender e pergunta: e o que o teu vô Belarmino tem a ver com toda essa história? Me diga. Mariana avisa que ela já sabe que foi Egídio que deu cabo dele, mas o coronel jura ser inocente. A ex-mulher de Inocêncio diz não acreditar e atira em Egídio. O coronel, mesmo ferido, começa a correr, e é então que Mariana atira uma outra vez. O filhote de pica-pau cai e Mariana, sem piedade, atira uma terceira vez. Egídio pede para Mariana parar, mas a neta de Belarmino, com sangue nos olhos, o encara e fala: essa aqui é pelo meu vô Belarmino. É então que a ex-mulher de Inocêncio aperta o gatilho e dá o seu último disparo. E logo após, Mariana sai, deixando o corpo de Egídio no meio do mato. A ex-mulher de Inocêncio pega a bolsa de dinheiro e desaparece no meio do mundo.
Não demora muito e a notícia do que tinha acontecido com o coronel chega nos ouvidos de todos. Inácia, se aproximando do patrão, pergunta: Eu espero que o senhor esteja satisfeito em ter envolvido Mariana em tudo isso. José Inocêncio a encara e avisa: A única coisa que eu fiz foi contar o que tinha acontecido. Inácia pensa um pouco e fala: Mas do modo que o senhor falou, deu a entender que tinha sido o filhote Pica-Pau a ter dado cabo do coronel Belarmino. Eu só quero ver o que vai acontecer quando Mariana descobrir que na verdade foi o senhor a ter dado cabo do vô dela. Inocêncio olha nos olhos de Inácia e pede para ela não se preocupar e avisa: As únicas pessoas que sabem disso somos apenas eu e você, Inácia. Você não precisa se preocupar com isso, até porque a Mariana nunca mais vai dar a cara por aqui novamente. Tião irá encontrar um corpo nas terras do coronel Egídio. O marido de Joana encontrará um caminhão escondido e ao abrir e ver o que tem dentro, o peão ficará surpreso ao ver um corpo coberto. Tião imediatamente chamará João Pedro e o rapaz, ao chegar e ver de quem se trata, ficará em choque. Egídio, ao perceber que o caminhão foi encontrado, fará algo que surpreenderá a todos. E João Pedro, ao ficar de frente ao coronel, grita: Eu vou fazer você pagar por isso. Eu nunca que vou te perdoar, seu infeliz. O filhote Pica-Pau, sem alternativa, revela o motivo que o levou a mandar dar cabo daquela pessoa. 2 segredos serão finalmente revelados, e um deles fará com que João Pedro perda a cabeça e dê o pior castigo para Egídio. Isso tudo poderá acontecer quando Tião for até as terras de Egídio. O peão irá ver um dos capangas que invadiram as roças e fala: Aquele ali é um dos capangas que destruíram as roças e nos deram aquela surra. Eu me lembro muito bem. O marido de Joana observa tudo de longe e vê quando o capanga de Egídio pega algo coberto e, ao se aproximar de um caminhão, ele o coloca dentro. Tião, achando tudo aquilo muito suspeito, o peão se aproxima ainda mais e fala consigo mesmo: Eu tinha pegado essa estrada justamente porque eu sei que por aqui não passa ninguém. E o que será que aquele ali tá fazendo nessa parte isolada da fazenda? E alguns instantes depois, um carro chega. Tião observa bem e vê o capanga de Egídio deixar o caminhão no meio do nada, entra no carro e sai. O marido de Joana, desconfiado, espera o carro se afastar ainda mais, e quando o peão vê o carro já longe, ele se aproxima do caminhão e, ao chegar perto, ele olha bem e diz: Seja lá o que for que aquele ali colocou aqui dentro, uma coisa é certa, coisa boa é que não é. Tião pensa bem e decide olhar o que tem dentro, mas ao se aproximar ainda mais, ele vê que a porta do baú do caminhão está fechada no cadeado. O peão, sem pensar 2 vezes, pega o seu facão e tenta abrir o cadeado, mas logo percebe que o facão não seria o suficiente. Ao olhar para os lados, ele fala consigo mesmo: A casa de João Pedro é aqui perto. É melhor eu ir até lá, contar tudo o que eu vi e pedir a ajuda dele. Tião, sem perder tempo, se apressa e vai até a casa de João Pedro. Enquanto isso, Egídio, em casa, anda de um lado para o outro e fala consigo mesmo: Será que aquele ali conseguiu se livrar daquele infeliz? Eu só espero que ele não faça nenhuma besteira. E ao olhar para o relógio, o coronel se apressa, sai de casa e se afasta um pouco. E logo depois, o capanga Alcides chega e, ao se aproximar dele, o coronel pergunta: E então, você fez o trabalho que eu te pedi?
Alcides confirma e avisa. Fiz sim, e deixei o corpo dele dentro do caminhão, tudo do jeito que você me falou. O filhote de pica-pau, ao escutar, sorri e fala: Bom, muito bom. E você tem certeza que ninguém te viu, não é mesmo? Alcides garante que não e fala: O senhor pode ficar despreocupado, que ninguém viu nada, isso eu posso garantir. Egídio se aproxima do capanga e entrega a ele uma bolsa de dinheiro e fala: Essa aqui é a metade do que eu tinha te prometido, e a outra metade eu vou te dar depois que você fizer a segunda parte do trabalho e colocar aquele corpo onde eu vou te falar. Alcides encara o patrão e pergunta: Pois então me diga para onde eu tenho que levar aquele corpo. Me diga logo, que assim eu termino esse trabalho de uma vez, pego meu dinheiro e desapareço. O filhote de pica-pau pensa um pouco, começa a rir e diz: Eu quero que você leve aquele infeliz até o acampamento daquele sem terra, que pelo menos a culpa vai cair toda em cima daquele bando de desocupados. Alcides, sem pensar duas vezes, fala: O senhor pode deixar, que eu vou fazer isso agora mesmo. O coronel, no entanto, alerta e diz para o capanga esperar um pouco e deixar para fazer esse trabalho durante a noite. Alcides pergunta o porquê, e Egídio responde: É melhor que você espere o anoitecer, e quando todos estiverem dormindo, você entra com seus homens e coloque aquele corpo no meio do acampamento, que eu vou me certificar que a polícia esteja lá na manhã bem cedinho. Alcides concorda e sai logo em seguida. E Egídio, com um sorriso, fala consigo mesmo: Finalmente eu me livrei daquela praga, e amanhã, quando a polícia chegar naquele acampamento, eu vou me livrar daquele povo de uma vez por todas. Eles vão aprender a nunca mais me afrontar. Já Tião, ao chegar na casa de João Pedro, o peão dá de cara com Zinha e João Pedro. A filha de Jupará, vendo o marido de Joana entrando, ela o encara e, vendo a aflição dele, ela pergunta: Tá tudo bem, Tião? Aconteceu alguma coisa? Tião respira um pouco e, se aproximando dos dois, fala: Eu vim aqui pedir a ajuda de vocês dois. Eu vi algo de muito suspeito e tenho certeza que o Egídio tá armando alguma coisa. João Pedro, ao escutar, sem perder tempo, diz: Mas que conversa é essa, Tião? Em que eu sei que é a nossa ajuda e o que o Egídio tá armando pra ter te deixado tão preocupado? O marido de Joana, olhando para o rapaz, responde: Eu ainda não sei o que o Egídio tá tramando, mas eu vi um dos capangas dele esconder algo dentro de um caminhão, e seja lá o que for que tiver dentro, eu tenho certeza que coisa boa não é. Zinha se assusta imediatamente e pergunta: E o que foi que ele escondeu nesse caminhão pra ter te deixado dessa forma? Fale de uma vez, homem. Tião pensa bem antes de responder e, encarando a moça, fala: Aí é que tá. É pra isso que eu tô precisando da ajuda de vocês, pra me ajudar a abrir o caminhão e ver o que tem dentro. Mas pelo que eu vi de longe, o que eles colocaram lá dentro parecia até... João Pedro, sem paciência, pede: Pois fale de uma vez o que foi que você viu. O peão, se aproximando ainda mais, avisa: Seja lá o que for que ele colocou dentro daquele caminhão, estava coberto e parecia muito como se fosse um corpo de alguém. Mas como eu disse, eu vi tudo de longe e não tenho certeza. Zinha, ao escutar, fica mais assustada ainda e fala: Pois então vamos lá para ver do que se trata. Me diga, Tião, do que é que você precisa
para abrir aquele caminhão. O peão pensa um pouco e pede: eu preciso de um alicate ou algo parecido para quebrar o cadeado. João Pedro, sem pensar duas vezes, fala: pois então vamos agora mesmo, que eu tenho o que é preciso dentro do meu carro. Os três, sem perder tempo, saem e João Pedro vai em toda velocidade. E ao chegar no local, João Pedro, Zinha e Tião se aproximam do caminhão e o marido de Joana avisa: é esse o caminhão que eu tinha falado. João Pedro não perde tempo, pega o alicate que tinha em seu carro e ao se aproximar do caminhão, a filha de Jupará fala: espera, João Pedro, é melhor que você não toque em nada. O filho de Maria Santa encara a amiga e pergunta o porquê não. A moça então explica: seja lá o que tiver aí dentro, eu tenho certeza que é algo que pode ser usado para incriminar o Egídio. E se você tocar nesse cadeado, vai estar comprometendo qualquer prova que tiver aí dentro. João Pedro pensa um pouco e responde: você tem razão, Zinha. É melhor nós chamarmos o delegado para ele vir até aqui e abrir esse caminhão ele mesmo. O filho de Maria Santa, sem perder tempo, vai até o seu carro, pega o celular e liga para o delegado e diz: eu preciso que você venha até aqui. Eu acho que encontramos o corpo de uma pessoa. João Pedro então informa para o delegado a sua posição e ao se aproximar de Zinha e Tião, avisa: eu já chamei o delegado e ele disse que já está a caminho com os seus homens. Tião, esperançoso que Egídio finalmente irá pagar pelos seus crimes, avisa: pois eu não vou sair daqui até o delegado chegar. Eu não vou deixar que ninguém toque nesse caminhão. Mas o que os três nem imaginam é que de longe, Alcides vê tudo e olhando para Tenório, fala: eu fiz bem passar aqui para ver se estava tudo nos conforme. Tenório responde: parece que aqueles ali estão sabendo mais do que devia. O que nós vamos fazer com eles? Alcides pensa um pouco e fala: você me espere aqui, que eu vou perguntar ao patrão. Afinal de contas, um daqueles três é o genro dele. O capanga Alcides se apressa e vai até a casa de Egídio. Ao chegar lá, ele do lado de fora chama pelo patrão. E o coronel, ao sair, se aproxima do capanga e furioso grita: eu posso saber o que você veio fazer aqui na minha casa? Ficou doido? Alcides encara o patrão e avisa: eu vim aqui porque eu tenho um assunto muito do sério e além do mais o senhor não me deu o teu número. Filhote Pica-Pau, ao escutar, fica preocupado e pergunta: mas o que foi que aconteceu de tão grave assim para você ter vindo até aqui? Me diga. Alcides então fala: eu dei uma passada para ver o caminhão, mas quando cheguei lá, tinha 3 pessoas do lado do caminhão tentando abrir. Egídio se preocupa ainda mais e pergunta: e quem são essas 3 pessoas? Me diga. O capanga se aproxima ainda mais do patrão, o encara e diz: bem, um deles, se eu não me engano, é aquele tal de Tião Galinha. E os outros 2 é o teu genro e aquela amiga dele. O coronel, ao escutar, arregala os olhos e grita: e como é possível uma coisa dessa? O que eles estão fazendo ali? Me explique. Se você me garantiu que ninguém tinha te visto colocar aquele caminhão ali. O jagunço avisa que não sabe como eles encontraram e diz: talvez eles estivessem de passagem, mas de qualquer forma, o problema continua o mesmo. E eu vim aqui para perguntar ao senhor o que eu tenho que fazer. O filhote de Pica-Pau, sem pensar 2 vezes, fala: mas como assim? É claro que você tem que se livrar daqueles 3.
eu não sei se eles viram alguma coisa, mas é melhor não arriscar. Alcides, encarando o patrão, diz: o senhor tem certeza disso? Eu vim perguntar antes, porque o seu João Pedro é o seu genro, não é mesmo? Egídio, com um sorriso, avisa: pois é, aquele ali vai ser o que eu mais vou ter prazer de ver o seu fim. Alcides se admira com a maldade do patrão e, sem perder tempo, o capanga começa a se afastar e Egídio, vendo, diz: espera, Alcides, eu também vou junto. Eu quero ver com meus próprios olhos o fim daqueles três. Os dois vão até o local e, ao chegar perto de Tenório, Egídio pergunta: e então, eles ainda estão ali? Tenório, olhando para o patrão, responde: eles estão ali, do lado do caminhão, há um bom tempo, sem nem mesmo tentar abrir o baú. Alcides acha estranho e fala: é muito estranho, o que eles devem estar esperando. Já o filhote de Pica-Pau, ao perceber das intenções de João Pedro, Tião e Zinha, o coronel arregala os olhos e diz: mas é claro, esses três devem ter chamado a polícia e devem estar esperando. Só pode ser isso. Alcides e Tenório ficam preocupados e perguntam ao patrão o que eles devem fazer. Egídio pensa um pouco e, olhando para os dois, fala: nós temos que dar um fim naqueles dois agora mesmo e tirar esse caminhão daqui o mais rápido possível. Os dois capangas de Egídio se preparam e começam a se aproximar junto do patrão, sem que João Pedro, Tião e Zinha percebessem alguma coisa. O filho de Maria Santa se aproxima da amiga e pergunta: o que será que tem ali dentro, Zinha? Será mesmo que se trata de um corpo? A filha de Jupará pensa bem antes de responder e fala: não sei, João, mas se for, eu tenho até medo de pensar de quem pode ser aquele corpo. João Pedro, preocupado, diz: você acha que é alguém que conhecemos? Zinha encara o amigo e responde: acho que sim. É por isso que eu tô com tanto medo de abrir aquele caminhão. E naquele momento, Tenório aparece apontando a sua arma. E Tião, João Pedro e Zinha se surpreendem ao ver o capanga. E logo em seguida, Alcides e Egídio aparecem também. E o filho de José Inocêncio, ao ver o filhote de Pica-Pau, grita: o que significa isso, Egídio? Me diga. O coronel, encarando o rapaz, avisa: eu é que pergunto o que vocês estão fazendo nas minhas terras. Mas hoje eu vou ensinar uma lição para vocês três, para nunca mais entrar nas minhas terras sem a minha permissão. Tião não se intimida e fala: eu não tenho medo de você e nem de seus capangas. Egídio ri e, se aproximando do peão, diz: pois devia de ter. O coronel, ao olhar para o caminhão, percebe que o cadeado ainda está intacto e fala: pelo visto, vocês ainda não viram o que tem dentro do caminhão, não é mesmo? Zinha, furiosa, com sangue nos olhos, grita: não, mas nós sabemos que você escondeu alguma coisa ali dentro, não é mesmo? O filhote de Pica-Pau responde: bem, eu acho que posso contar para vocês, já que esses vão ser os seus últimos instantes. Aqui dentro desse caminhão tem sim algo, e se trata de um corpo. João Pedro, Tião e Zinha, ao escutar, arregala os olhos, e o filho de Maria Santa pergunta de quem é aquele corpo. E quando o coronel estava prestes a contar de quem se trata, todos ali escutam as sirenes da polícia. Alcides encara o patrão e pergunta: e agora, patrão, o que nós vamos fazer? Egídio pensa bem e diz: você e o Tenório fiquem aqui e dê um fim nesses três, e depois desapareçam das minhas terras, pelo menos
por um bom tempo. E eu vou tirar esse caminhão daqui antes que a polícia chegue. O filhote pica-pau, sem perder tempo, vai até o caminhão e ao entrar, ele sai em alta velocidade. João Pedro tenta impedir, mas Tenório, apontando a sua arma, fala: é melhor você não tentar nenhuma besteira. Tião, vendo que os dois capangas tinham intenção de dar cabo da vida dos três, ele espera o momento certo, e Tenório, ao olhar em direção dos carros da polícia que estavam se aproximando, o marido de Joana aproveita a distração do capanga, pula em cima dele e começa a espancar Tenório. Alcides tenta pegar sua arma para ajudar, mas João Pedro o impede e o derruba. Zinha, vendo a arma de Tenório no chão, a pega e, apontando para os dois capangas, avisa: vocês dois fiquem parados se não quiserem levar um tiro. Já João Pedro se apressa, entra no seu carro e sai em alta velocidade, atrás do sogro. Egídio, ao notar que está sendo seguido, acelera ainda mais. Mas João Pedro consegue se aproximar e ficar colado no caminhão. O filhote de pica-pau, nervoso, perde a direção e sai para fora da estrada. João Pedro, sem perder tempo, sai e vai em direção do coronel. Egídio, ao ver os jovens se aproximando, tenta fugir, mas o marido de Sandra aponta sua arma e grita: você fique parado aí, se não quiser que eu dê um tiro nas tuas costas. O coronel, sem alternativa, para e, ao olhar para o genro, pergunta: você teria coragem de atirar em mim? No pai da sua mulher? Me diga, João Pedro. João Pedro, com o filhote de pica-pau embaixo de sua mira, fica tentado a apertar o gatilho e fala: se eu apertar esse gatilho, eu vou livrar esse mundo de um traste feito você. Egídio, ao ver o ódio nos olhos do rapaz, fica apavorado e suplica por misericórdia. Já o delegado, ao chegar onde Zinha e Tião estão, ele se aproxima da moça e pede para ela abaixar a arma. O delegado olha para os dois capangas e dá ordem aos seus homens para colocar os dois no carro. Zinha, aflita, pede: o João Pedro foi atrás de Egídio. Nós temos que ir até lá antes que ele faça uma besteira. O delegado se apressa e sai, junto de Zinha, e vão até João Pedro e Egídio. Ao chegar no local, Zinha, ao ver o amigo, grita: não, João Pedro, não faça uma coisa dessa. Não arruine a sua vida por causa desse infeliz. O filho de Maria Santa olha para a amiga e avisa: esse aqui já fez muitas maldades, Zinha. Se eu deixar ele vivo, ele vai continuar fazendo ainda mais. A filha de Jupará alerta: mesmo assim, a Sandra nunca vai te perdoar por isso. Pense nela e deixe que o delegado leve esse traste para a cadeia, que é o seu lugar. Egídio observa tudo, paralisado de medo. E João Pedro, depois de pensar bem, decide abaixar a arma. Egídio respira fundo, se aproxima do delegado e fala: esses dois invadiram as minhas terras. O senhor tem que me ajudar. O delegado o encara e avisa: o senhor não se preocupe, mas antes eu quero que você abra o baú desse caminhão. O coronel, cínico, responde: mas pra que isso? Além do mais, eu tô sem a chave aqui. João Pedro, sem paciência, aponta sua arma e atira no cadeado. O delegado se apressa e, se aproximando da porta, ele abre e, ao ver o que tem dentro, arregala os olhos e diz: mas isso aqui dentro é um corpo. Imediatamente o delegado pede aos seus homens para levar Egídio preso, e João Pedro se aproxima e pergunta: mas de quem se trata? Me diga, delegado. O delegado, após examinar o corpo, vai até o jovem e avisa: você fique tranquilo, que não é ninguém que você conheça. Zinha e João Pedro ficam aliviados.
E o delegado, ao investigar melhor, ele descobre quem era aquela pessoa e o porquê Egídio mandou dar cabo dele. O delegado vai até a casa de João Pedro e avisa: eu vim aqui porque eu achei que vocês precisavam saber de quem se tratava aquele corpo que nós encontramos no caminhão de Egídio no outro dia. João Pedro e Zinha, que eram ali, prestam atenção e pedem ao delegado para contar tudo de uma vez. O delegado, se aproximando dos dois, fala: aquele era o corpo do Percival. Ele era um investigador particular muito famoso. João Pedro e Zinha escutam tudo calados e ficam sem entender nada. E o delegado continua explicando: acontece que eu descobri que ele estava trabalhando para o seu pai, João Pedro. João Pedro diz que não sabia de nada daquilo. E Zinha pergunta: e como ele acabou daquele jeito? O delegado Nocia vai direto ao ponto e fala: acontece que encontramos com ele um dossiê com vários crimes que Egídio cometeu. E de acordo com o que o próprio Egídio confessou, esse investigador, em vez de entregar tudo que descobriu para o seu pai João, ele tentou chantagear o coronel Egídio. Zinha escuta tudo e fala: e aquele filhote de pica-pau deve ter mandado dar cabo dele por causa disso, não foi mesmo? O delegado confirma e avisa: mas graças ao que encontramos com o Percival, nós temos provas mais que o suficiente para deixar o coronel Egídio preso pelo resto de sua vida. Agora deixe o seu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.